Eu sou o Pedro, eu sou nascido em uma cidade polo, Santa Bárbara, gigante ali perto de Feira. Ela não é gigante ainda, mas vai ser um dia. A gente aposta muito em minha cidade natal. Eu sou superintendente estadual do Banco do Nordeste, né? É uma experiência ímpar. Eu estou há um ano e meio no cargo. Sou um bancário do interior. Eu sempre sonhei em ser bancário, então é muito bom fazer o que eu faço. Eu gosto muito. A gente começou no banco há 20 anos atrás, então completo agora 20 anos de BNB. É uma experiência ímpar. Eu venho de escola do interior, escola pública, então era um sonho ser bancário. Acho que isso é muito, muito bom. Você exercer e atuar onde você de fato gosta. O sonho em ser bancário, ele vai também atrás de um pouco dessa área de fomento. Então, a escolha do banco a trabalhar foi exatamente essa linha. Rapaz, eu lembro que quando eu fiz o concurso, eu passei no Banco do Brasil, na Caixa, no BNB. Então foi uma escolha estar aqui, eu gosto muito. É um sonho em prática o tempo todo. Então isso é muito legal. E é bom porque o banco, ele tem um papel, ele não deixa de ser um banco. Então aquele meta, resultado, desempenho, mas ele tem um papel de fomento, um papel muito bom, muito nobre. A gente atua na Bahia de forma muito forte e muito ampla. Então, o banco atua do pequeno ao gigante. Então, a gente atua em projetos pequenos de associativismo, camelôs, ambulantes, feirantes, até projetos imensos, como, por exemplo, aeroporto, estádios como a Fonte Nova. A gente apoiou, então, a gente apoia do pequenininho ao gigante. Por quê? Porque a gente acaba olhando o mercado como um todo, né? O nosso papel ele vai além de bater meta. A gente foca em mudar a Bahia, mudar o Nordeste e mudar a área de atuação é do banco. Então a gente tem esse papel forte, esse papel atuante, nobre, e a gente atua também fortemente no setor industrial. E o porquê isso? Porque olhando o mercado como um todo, a indústria ela tem um papel especial. Assim como o saneamento, a gente sabe que tem um papel especial, o setor industrial ele tem um papel muito bom. Por quê? Porque quando a gente investe em uma indústria, ele acaba atraindo um polo de comércio e indústria. Então, assim, é algo mais amplo do que a atuação exclusiva no comércio. Então, quando a gente pensa na cadeia como um todo, a gente vê o setor industrial de forma muito especial. E quando a gente chegou aqui, uma das propostas nossas era exatamente apoiar de forma mais forte a indústria, porque a Bahia, ela já, em um passado distante, mas que a gente espera que volte, um terço do nosso produto interno, ele já foi industrial. Então, os áureos tempos da Bahia eram justamente esses áureos tempos industriais. Então, a gente, em parceria com o governo, nosso presidente atual, ele foca muito na indústria. A gente tem esse projeto especial, a gente apoia de forma exatamente muito forte. A gente está em 24 ainda e a gente hoje já tem um dobro de quantidade de operações contratadas em comparação ao ano passado. Isso já mostra que o setor industrial ele está muito mais forte. A gente no passado, a gente tem um FNE, que é o nosso fundo especial, né? É o fundo que a gente apoia, é um fundo que existe, ele vem da Constituição de 88, ele é um fundo que existe justamente para amenizar um pouco essa diferença entre o Sul e o Sudeste e a gente aqui em cima, a nossa área de atuação. E esse fundo, historicamente, a gente tinha um orçamento para a indústria pequeno, que era justamente de acordo com o uso, com a perspectiva de mercado. Ano passado a gente fechou já com uma quantidade expressiva, se não me engano,
algo em torno de 700 milhões no setor industrial, o que já foi algo histórico. E a gente já tem na casa hoje 1,8 bi em projetos industriais para contratar entre 24 e começo de 25. Então já é um setor historicamente muito forte. Hoje a gente sabe o potencial que tem. A gente tem projetos bons no setor de energia, setor de indústria de etanol, a gente tem alguns projetos bons. A gente tem alguma coisa no setor de peças, né, com a vinda da BYD, você tem um setor ali paralelo chegando junto, indústria de bateria. Então, assim, a gente tem um outro momento. A indústria baiana, ela vive um outro instante, né? E a gente apoia também, e aí é importante a gente fazer um pouco de pensar um pouco a cultura local. A gente sabe que a cultura aqui de cima, ela ainda é um pouco distante do sul no que se fala de associar-se. E a gente sabe o quão é importante e o quão é essencial que a gente comece a pensar e olhar melhor essa questão de associar-se, de se juntar para buscar apoio. Porque quando a gente pega uma pauta com apenas uma indústria, com apenas um produtor, com apenas um comerciante, você já é forte. Mas se você junta 50 industriais, 50 produtores, 50 comerciantes, você já tem uma fala mais forte, você já tem uma pauta mais forte. Então, assim, quando a gente amplia isso para 100 industriais, 200 industriais, 200 comerciantes, você tem uma pauta muito mais forte. Então, assim, a gente já tem alguns exemplos aqui na Bahia de comerciantes que eles estão se formando em associações para ter um poder de compra um pouco mais forte, ter um poder de venda um pouco mais forte. Então, assim, é um caminho que a gente precisa evoluir, a gente precisa trabalhar um pouco mais forte, porque a gente vê que estados como Santa Catarina é um grande exemplo de associações muito fortes e a gente vê o quão eles são uma força e uma potência a nível Brasil quando se fala em associações. Então, assim, o Sul também tive algumas associações muito fortes. Então, é importante a gente começar a pensar um pouco mais em pensar de forma conjunta, né? A gente precisa, acho que a Bahia ainda tem um pouco de uma competição acirrada demais e que não vale muito a pena, né? A gente precisa pensar no bem comum. Acho que escolher o BNB para ser empresa a trabalhar, ela foi muito nessa linha, porque ao menos eu só fico contente quando eu estou bem e os meus pares estão bem. Então a gente precisa que as empresas baianas, os agricultores baianos, eles comecem a pensar mais no bem comum, comecem a pensar bem em que eu não tenho um concorrente, eu tenho um parceiro. Então, assim, a indústria, o comércio, eles são complementares. A gente vê exemplos eu gosto muito de ir a São Paulo, porque eu acho que os modelos industriais em São Paulo, os modelos comerciais em São Paulo, eles são muito latentes e muito organizados. Então você vê que normalmente as indústrias elas estão ali lado a lado, né, trocando experiências. Você vê que os comércios eles abrem meio que conjuntos. Então você chega nos bairros, tem uma fila de restaurantes, uma fila de bares e eles encararam isso de forma boa, porque a gente sabe que a concorrência sadia e saudável, ela ajuda. O pensar associativismo na Bahia é algo que pode sim mudar a chave de uma Bahia que está em expansão. A gente vê o estado da Bahia hoje como um vetor de expansão a nível Brasil. A gente, historicamente, a nossa evolução ela é superior ao Brasil. Eu acho que até porque a gente tem mais espaço para expandir. Mas a Bahia, ela hoje, ela ocupa um posto de
atração de investimentos muito forte. A gente tem energia muito forte, muito limpa, uma matriz energética é muito limpa, o que salta aos olhos de empresas grandes do setor. A gente tem um comércio em franca expansão e também muito forte. A gente tem o agro aí partindo para o próximo passo. A gente vê o agro já pensando em se industrializar. O nosso oeste já fala em indústrias, indústria de milho, indústria de etanol a partir de milho e algumas outras que a gente até precisa evitar comentar para não acabar comprometendo o sucesso dos projetos, mas eles já pensam em dar o segundo passo. Então, assim, é importante a gente ser o exportador do agro, sim, é importante, mas é importante a gente pensar em somar valor, em agregar valor à cadeia. Então, a gente deixar de ser uma Bahia exportadora, apenas exportadora no agro, mas para a gente ser uma Bahia exportadora em produtos com um valor agregado muito maior. Então, acho que esse é o caminho. A gente tem parcerias muito fortes com a federação, com a FIEB. A gente tem uma parceria muito boa com a FIEB. A gente está em construção também uma parceria com o SEBRAE. A gente já formalizou essa parceria, está botando em prática. Acho que o capacitar-se é muito importante, principalmente para as indústrias pequenas e os comércios pequenos. Então a gente vê o SEBRAE, que é um grande parceiro do banco, como uma grande instituição. A gente tem parcerias em formatação com algumas associações de classe, né, não só com a FIEB, mas com associações separadas. A gente está em formatação também, uma parceria com a Fé Comércio. Então a gente tem essa visão de que quando você está organizado em classes, você é mais forte. A gente vê pautas industriais, pautas comerciais, que quando elas são tratadas por associações, elas têm uma visão melhor, elas são vistas com outros olhos. E a gente apoia bastante o setor e a indústria. E a Bahia e o Banco do Nordeste estão em uma parceria muito forte. A gente, ano passado, superou uma meta histórica de 10 bilhões em aplicação só com a FNE. Chegamos a 12,8 no total, então é muito valor investido na economia baiana. A gente espera superar isso em 24. A gente tem projetos na casa para isso. A gente tem um orçamento um pouco apertado esse ano. O FNE, o nosso fundo essencial, ele já se mostra assim pouco, né? É um fundo que no passado a gente lutava para bater a meta, para entregar o FNE. Hoje a gente está fazendo conta porque, ainda bem, a gente tem muito mais projetos na Bahia apoiado que o FNE ele consegue abraçar. Então o banco ele já está em busca de outros fundos, outras fontes. A gente já tem uma parceria com um fundo francês, a AFD. A gente tem uma estrutura com o BNDES agora em parceria. Tem o FINEP, que a gente também faz o repasse, justamente porque a Bahia está em uma expansão. Então, a gente tem muito mais projetos na casa e a gente precisa atender. Então, a gente não pode se furtar apenas a aplicar o FNE, a gente precisa fazer com que a Bahia continue em expansão e que cheguemos a ser a grande potência que a Bahia pode e é capaz de chegar.